Turma, a gente vai falar um pouquinho agora sobre trauma e lesão de costela ou de arcos costais. Eu vou compartilhar a tela com vocês, em vez de quando eu vou olhar aqui pro cantinho, porque eu preciso verificar o espelhamento da tela. Então, vou aqui compartilhar com vocês a tela e vamos falar sobre fratura de arcos costais. Então, vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre hoje, sobre fratura de arcos costais ou fratura de costela. E só para lembrar o que é uma fratura, né? Fratura é uma descontinuação do segmento ósseo. Quando você olha para esse segmento ósseo aqui, essas costelas aqui, você percebe que ela está inteira, mas quando você verifica essa daqui, bem nessa região que eu estou marcando aqui, já está com fratura. E essa fratura pode ser uma fratura completa, pode ser uma incompleta, mas existe uma ruptura. E o que eu preciso fazer, né? Ou como eu consigo identificar? Eu preciso fazer uma avaliação e depois manejar esse paciente no ambiente pré-hospitalar. Nós falamos aqui do ambiente pré-hospitalar, o manejo desse paciente. Como que a gente vai manejar, como a gente vai reconhecer? E essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre o manejo, o reconhecimento no pré-hospitalar. Primeiro, eu já falei que é uma fratura, uma descontinuação do segmento ósseo, e aqui a gente vai falar sobre reconhecer a fratura, sobre identificar lesões associadas, porque a fratura, ela é uma lesão, mas pode ter outras lesões também associadas. E depois disso, fazer o quê? A realização adequada, uma avaliação adequada, né? Realizar uma avaliação adequada a esse paciente. Eu encontrei uma lesão, avalie corretamente para depois fazer um manejo seguro, não só para você, mas também para o paciente que está atendendo. Então, fazer uma boa avaliação desse paciente por um todo. Antes de iniciar, a gente tem que fazer uma pequena revisão prévia daqui da anatomia da caixa torácica. Então, vamos lá lembrar. A caixa torácica aqui, vamos ampliar um pouquinho, ela está formada aqui pelas vértebras, tá? A região posterior às vértebras. Também está formada pela região anterior ou externo, aqui está as vértebras, externo, e pelas costelas. E aí temos 24 costelas, tá bom? Só que dividido em 12 pares. Então temos de um lado 12, do outro lado mais 12, protegendo qual é a estrutura? A estrutura de órgãos ocos ou órgãos viscerais, exemplo, a região pulmonar, os pulmões que estão aqui atrás, tá? Esses vasos da base, veia cava superior, a veia cava inferior, que não está possível visualização aqui, tá bom? Mas está aqui atrás. Ah, aqui essa parte do cajado da aorta, a aorta também torácica. Então, ele faz essa proteção, não só da região cardíaca, da pulmonar, mas também de órgãos ou de vasos da base. E falando ainda dessa estrutura, qual que é a ideia dessa estrutura? Proteção desses órgãos ou desses vasos, também participação do mecanismo da respiração, porque aqui tem musculatura acessória, músculos intercostais que ajudam na ventilação desse paciente, tá? Então aqui as costelas sustentam esses músculos acessórios e temos aqui 12 pares de costelas, o externo, as vértebras na região posterior, né? Os músculos intercostais e o músculo principal da respiração, que é o diafragma. E só para título de informação, temos aí 12 pares de costelas. Da primeira até a sétima são verdadeiras, elas se ligam à região anterior do externo, então ela se liga diretamente ao externo. Três falsas, porque elas não se ligam ao externo, ela se liga à última costela que está ligando ao externo.
e duas flutuantes, que elas só estão ligadas só nas vértebras e não na região do externo, tá? Então, temos aí 12 pares, 7 verdadeiras, 3 falsas e duas flutuantes. E vamos agora para a parte das fraturas. As lesões torácicas, né, causam aí grande impacto, principalmente se for mais de uma costela fraturada, aumenta até o índice de mortalidade desse paciente ou de complicações, principalmente a partir de 5 costelas fraturadas tem um grande risco aí de esse paciente ele, acabar tendo desconforto respiratório importante ou mesmo um choque, tá? E acontece principalmente em pacientes traumatizados. Tem um estudo que aponta aí que 10% de pacientes traumatizados têm uma lesão de fratura costal ou de fratura de costela. Então, 10% dos pacientes traumatizados têm uma lesão de costela. Isso é muito comum, principalmente se o paciente for um paciente vítima de acidente automobilístico, queda de moto, acidente veicular, o cinto vai comprimir o tórax, o volante ele bateu o tórax no volante, agressões, quedas de altura, quedas de andaime, né? Quedas em gerais e também acidente esportivo, tá? Prática esportiva também pode causar algumas fraturas de costela. O índice de mortalidade e gravidade também aumenta quando o paciente é idoso, e tem uma facilidade de fratura de costela por causa da fragilidade óssea. Muitas vezes pacientes idosos já têm ali uma comorbidade, já têm muitas vezes osteoporose, então aumenta a chance de fratura e complicações e também de mortalidade a esse paciente. Outra coisa muito importante de lembrar é o mecanismo da lesão. Temos mecanismo de trauma direto, compressão torácica e trauma de alta energia. Trauma direto ou pacto direto. Um exemplo, um golpe, uma agressão na região do tórax, ou uma compressão torácica, o cinto de segurança começou a comprimir na hora da frenagem, aumentou a chance de fratura de costela, ou causou uma fratura de costela, ou mesmo uma lesão de alta energia. Vamos pensar numa explosão que estava próxima e você foi ejetado para longe, né? A energia da explosão te jogou para longe, fraturando algumas costelas. Lembrando que as costelas ela está protegendo bastante órgãos aí vitais, pulmões, coração e os vasos da base, tá? Então, qual que é a ideia desse arcabouço ósseo das costelas, principalmente desse arcabouço costal? Proteção, tá? As principais costelas atingidas aí, principalmente entre a quarta e a oitava costela, principalmente em golpes laterais, que nem aqui nesse carro que eu circulei, a vítima aqui teve uma lesão contralateral, na verdade na lateral, e aí muitas vezes a quarta até a oitava costela que são as mais comuns de ser lesionada, de ser fragmentada. Tem lesões que são associadas a esse trauma. Pode ter a fratura e traumas associados, que pode complicar ainda mais os pacientes. Quais são essas lesões associadas? São o pneumotórax, hemotórax e contusão pulmonar. Pode ser simples, pode ser fechado, pode ser aberto, pneumotórax, pode ser o hemotórax, e aí hemotórax, ficar atento que ele pode estar apresentando sinais de toque também, porque pode ser um hemotórax maciço ou massivo, porque nessa região também tem bastante vasos, né, sanguíneos, pode aumentar o fluxo interno, e vasos de base, vasos da base, como falei, via cava superior, via cava inferior, tronco, artéria tronco-pulmonar, e assim por diante. Fora outros vasos que estão irrigando as próprias costelas também, tá? Então pode ter bastante sangramento nesse local. E na avaliação, o que que eu preciso ficar atento nessa avaliação desse paciente, né? Estou fazendo um resumo do que eu preciso ficar atento nesse paciente de trauma de costela com fratura, né? Trauma torácica com fratura de arcos costais. Fazer o X, ABCD, mas uma ênfase principalmente aqui, ó, na letra B. O X, controlar a hemorragia externa grave, avaliar as vias aéreas, está pérvia na letra
Na letra B, verificar principalmente a frequência respiratória, quanto que ele está ventilando, se ele está taquipneico, bradipneico. Nesse momento é bom verificar a qualidade, não só a quantidade. Nesse momento, a qualidade e não a quantidade. Depois, expansão torácica. Como que está expandindo? Superficial, profundamente? A maioria das vezes ele está com dor, então ele faz uma respiração um pouco mais curta, porque dói na respiração, então está um pouco mais superficial. Como que ele está? Ele está dessaturando e não está saturando bem? Como que está a saturação? E a simetria? Será que ele expande bilateralmente? Será que tem retalho costal? Fratura de costela com retalho costal, que causa muitas vezes uma respiração paradoxal. Depois eu vou fazer uma aula sobre lesão de arcos costal com retalho costal, que traz essa respiração paradoxal. E algo muito importante nessa parte aqui da letra B, na letra B, que está em azul, é fazer uma inspeção, uma palpação, uma percussão e uma ausculta. A inspeção e a palpação, qualquer profissional consegue fazer tranquilamente. Agora, a percussão e a ausculta é um profissional, um médico ou um enfermeiro tem que fazer para identificar alguns sons, alguns ruídos diferentes, tá certo? E isso também pode mostrar algumas complicações para esse paciente, tá? Então, a inspeção e a palpação, o técnico pode estar fazendo, o condutor consegue estar fazendo tranquilamente, o bombeiro, agora, percussão e ausculta, tem que ser um profissional aí que tem um pouco mais de expertise para fazer uma ausculta e identificar os sons e os ruídos, né, que você vai identificar aqui na percussão e na ausculta. Depois, fazer letra C, lógico, sem fazer o A, B, C, D, mas no C ficar atento ao seguinte, será que ele está com sinais de toque? A região pulmonar, ela acumula bastante volume sanguíneo, ele pode acumular bastante volume sanguíneo e levar o paciente ao choque. E pode estar apresentando sinais de choque, seja classe 1, 2, 3 ou 4 ali, ele pode estar apresentando uma classificação do choque, e nesse caso, choque hemorrágico. É um trauma, então provavelmente um choque hemorrágico. E a fratura de costela, ela vem muito associado com dor na dor local, né? Dor torácica localizada naquele local. Também dor ao respirar, dor ao tossir, dor ao movimentar. Você percebeu que tem três aqui, ou quatro itens de dor. Então você percebe que uma das terapêuticas para esse paciente posteriormente é uma analgesia, porque ele está com dor até para respirar, ou mesmo para movimentar. Então, ele também vai apresentar uma dispneia, uma dificuldade respiratória, uma taquipneia, tentando compensar a ventilação e muitas vezes uma respiração superficial, porque quando ele respira profundamente, dói. Então, ele faz uma respiração um pouco mais superficial. Então, aqui ficar atento principalmente na dor, porque posteriormente você vai ter que fazer uma terapia medicamentosa para esse paciente. Fica atento na avaliação física desse paciente, na parte da inspeção e da palpação. Eu já falei sobre isso, mas eu vou reforçar. Eu vou observar na inspeção. A simetria do tórax está assimétrico, tem equimose, tem deformidade, o que eu estou conseguindo enxergar ali. E na palpação, localizar a dor e se tem alguma crepitação. Aproveita o gancho também e faz o quê? Uma monitoração contínua desse paciente. Coloca lá no monitor multiparâmetro, verifica lá a saturação, a frequência respiratória, a frequência cardíaca também, a pressão arterial. Ele pode estar hipotenso também, de repente, ali, por causa de uma hemorragia associada, de repente, um hematotórax associado. E se tiver um monitor com capnografia, fazer também uma capnografia. Não é uma realidade de todo o serviço, mas se tiver disponível, é bom utilizar. E a minha conduta, seja no suporte básico, no suporte avançado, principalmente aí associando os dois times, suporte básico e suporte avançado. Minha conduta terapêutica, controlar a dor do paciente, né? Se tiver um protocolo de dor, vamos fazer aí uma analgesia, pode ser simples, pode ser moderada, tá? Analgesia simples, um exemplo, dipirona. Se não tiver outro fármaco, dipirona mesmo não vai reduzir tanto, mas já é melhor do que nada. Então, uma analgesia simples, se for uma equipe aí que pode fazer uso de repente, de um opioide, um tramal, uma morfina, pode estar sendo útil também. O tramal, ficar atento na hora de fazer a diluição desse tramal. Pega um sorinho de 100 ml, coloca um sorinho de 100 ml
faz gotejamento um pouco mais lento. E se ainda apresentar náusea, vontade de vomitar, faz um antiemético antes, tá? Para poder ele não ele minimize a chance ali de ele vomitar. E se for um opioide, a morfina, o outro opioide, a morfina, faz uma diluição, dilui esse fármaco, depois faz de forma gradual ali, como o médico prescreveu, vai fazendo de forma gradual. Se fez uma pegou uma ampola de 10 miligramas, de repente, e que tem 1 ml, ele pega 1 ml, com 10 miligramas, coloca mais 9 de soro fisiológico ou de água destilada, você tem agora uma fração decimal de morfina, vai fazendo de forma graduada. Bom, quando eu falo de farmacologia assim, eu tenho um curso que eu vou deixar aqui embaixo no link sobre diluição de medicamentos na emergência também, para você que gosta dessa parte aí e também vai trabalhar na emergência. Eu vou deixar aqui também o link aqui embaixo, caso você queira. Outra coisa importante é colocar na posição de Fowler, tá? Coloca na posição de Fowler, melhorar a ventilação desse paciente, quando possível fazer, se não tem um trauma multissistêmico, né? E se eu consigo colocar nessa posição, essa posição de Fowler melhora bastante a ventilação, o posicionamento confortável vai melhorar bastante a ventilação e a oxigenação, né, desse paciente. A gente já está fazendo a monitorização, tá? A monitorização. E aqui eu vou ter que colocar assim, ó, tudo que move, ganha, move. Aí é o que significa isso? Eu vou aqui, monitor, oxigênio, acesso venoso e dentro do ambiente hospitalar, exames, tá? Normalmente extra eu não consigo fazer exame. Tudo que se move, ganha, move. E aqui, continuando, reavaliar. Reavalio. Fiz alguma terapêutica, seja lá qual for, respiratória, ou oxigenoterapia, ou uma medicação para uma dor, verifica se melhorou. Não melhorou? Será que a gente pode refazer alguma coisa, melhorar alguma coisa? A gente reavalia. E o transporte adequado para um hospital de referência para resolver de fato esse agravo, né? E um próximo item, o que eu não vou fazer? Não vou fazer, vou dar marca de vermelho aqui, o que eu não vou fazer. Olha só, eu não vou enfaixar o tórax impedindo a expansão torácica, né? Não vou fazer um enfaixamento da circunferência torácica, tá? Vai atrapalhar a ventilação do paciente. Não vou fazer também imobilização rígida do tórax. Isso pode causar alguns agravos. Um exemplo, atelectasia, que é o colabamento dos alvéolos, pode causar uma hipoventilação ao paciente e também prejudicar ou contribuir para pneumonias, tá? Então, eu não vou fazer isso, não vou piorar o quadro do meu paciente, tá? Bom, isso são algumas abordagens que você pode estar fazendo para o seu paciente. Agora, presta muita atenção no que eu vou falar para você. Você quer aprender um pouco mais de urgência e emergência? Eu vou deixar um link aqui embaixo também, um outro link, se você tiver interesse, tá bom? Um curso de APH dominando as emergências, tá aqui, ó. Essa é a nossa página aqui, vou compartilhar para ti. Essa é a nossa página, curso de APH dominando as emergências. Se você tem vontade de aprender um pouco mais sobre urgência e emergência, APH está aqui, o nosso curso. Temos trauma musculoesquelético, temos trauma pélvico, trauma parada cardíaca, no trauma, tá certo? Então a gente não fala, na verdade não é parada cardíaca, é parada cardiorrespiratória no trauma. Mas a gente tem aqui diversas aulas focadas aí no ambiente pré-hospitalar, principalmente aulas focadas no trauma e com bastante vivência, experiência minha aí e também de bases científicas como o PHTLS, entre outros livros que a gente usa como nossa base. Bom, se você quiser aprender um pouco mais, eu vou deixar aqui embaixo o link do curso e ele está com acesso vitalício, tá? Então, um valor bem simbólico, tá? Um valor pequeno, que cabe no bolso e é um acesso vitalício. Você pode assistir quantas vezes quiser e no final tem certificado. Quando você termina todas as aulas, tem certificado. Fora, tem bastante coisas para você realmente aprender sobre apegar, emergências e muito mais. Eu te aguardo nas próximas aulas. Comenta aqui embaixo, aqui na barra de comentário, se você quer algum tema específico. Comenta aqui que eu trago
para você. E eu te aguardo nas próximas aulas.